Rodrigo, você foi Promon no começo, você foi Nortel, você foi Cisco, você foi TIM, você foi Code, aí você foi Oi. Uhum. CEO de um monte de empresa. Você olhou, você tem uma visão desde a parte de serviços até a parte de infraestrutura. Isso te ajudou na Oi? Porque tem uma coisa que me chama muito atenção, e esse é um dos, além da relevância da Oi, que é a rede do país inteiro, né? Um dos motivos eu acho super importantes de você estar aqui e que eu queria trazer é o fato da Oi ter ido para uma RJ com uma dívida inicial de 64 bilhões e ser uma empresa tão importante que depende justamente, faz o país depender dela, né? Não sei se as pessoas param para pensar assim, no tanto que é relacionado, mas você chegou na Oi e fez um plano, adicionou, né? O plano é como se tivesse sido uma segunda etapa, né? Do plano de recuperação judicial, porque teve a primeira aprovação em 17. Aí, quando você chega, você traz junto uma visão, um plano estratégico para a companhia. Normalmente aqui no Brasil, eu já cobri várias RJs, o que a gente vê é, primeiro, as empresas irem num momento em que já não tem quase nada para oferecer para reestruturar, em termos de garantia e tal, né? Além disso, elas já tão apertadas que elas correm para fazer um plano que solucione a dívida e deixam a estratégia de lado. Você trouxe um plano que era uma mistura já de modelo estratégico, que é totalmente diferente, né, do que era a Oi, e de solução para a dívida. Essa tua trajetória profissional te ajudou a ter essa visão? Como é que você olhou para a Oi e pensou que o caminho estava no plano que a gente tem hoje? E aí explica um pouquinho ele para quem está ouvindo para a gente. Sem dúvida, Graziela. E eu começo talvez por um modelo que é um modelo que, independente de telecom, ele acaba trazendo a necessidade de, sempre que você olha uma empresa, principalmente com uma visão de médio e longo prazo, você tem que ter um equilíbrio entre três componentes. O primeiro é o financeiro, sem dúvida nenhuma. Então, você mesmo comentou, mas a empresa entrou em RJ por conta de uma dívida impagável, uma dívida muito alta. E isso, sem dúvida, tem que ser equacionado, tem que ser equilibrado, porque senão, obviamente, nada mais faz sentido. Você acaba se tornando insustentável e inviável. No entanto, esse não é o único componente que tem que ser observado, porque senão nós não falaríamos de uma recuperação, nós falaríamos provavelmente de uma liquidação, de uma situação onde você acaba a sua dívida, paga, liquida os compromissos e não tem mais futuro de empresa. Então, quais são os outros dois elementos, além do financeiro? O estratégico e o operacional. O estratégico, porque você tem que saber para onde você quer ir, que tipo de modelo você vai perseguir e como aquele modelo pode ser implementado para criar, de fato, uma empresa sustentável, uma recuperação da empresa, uma empresa que tem uma outra cara, que tem uma outra estratégia, que tem uma outra abordagem, mas que seja sustentável e que tenha continuidade. E aí vem o terceiro, que é o operacional, ou seja, você tem que botar de pé essas coisas todas no dia a dia. Não adianta nada ter uma estratégia fantástica com um modelo financeiro que faz sentido se você não conseguir executar. E aí executar é o dia a dia mesmo, é implantar fibra, é vender, é reduzir custo, é atrair gente, é manter o time engajado, é manter uma relação com o mercado. Então, essas três coisas têm que estar em equilíbrio. Agora, falando especificamente de telecom, sem dúvida essa experiência em infraestrutura ajuda, porque desde muito cedo em telecom se aprende, quando você olha para o componente operação, em adição ao estratégico, e aí vou deixar o financeiro um pouquinho de lado, que não existe negócio em telecomunicações, em infraestrutura, sem investimento de longo prazo. Não existe. Então, essa característica de imaginar que você precisa ter uma equação de longo prazo que funcione, demanda investimento. A menos que você mude o modelo. E a gente está tentando fazer exatamente isso. É uma mistura das duas coisas. Primeiro, é uma visão de que não existe possibilidade de recuperação em uma empresa de telecom sem investimento em infraestrutura de longo prazo. E no nosso caso, como a empresa saiu de um processo de aprovação de RJ inicialmente lá em 2017, mas o plano mesmo começou a ser executado em 2018, quando ele foi aprovado e homologado no início de 2018. E ele tinha uma visão de, se a empresa fizesse exatamente o que fez até então, ela provavelmente teria os mesmos resultados, ou seja, ela se tornaria insustentável dentro de pouco tempo. Não adianta nada você equacionar a dívida e continuar não gerando resultado, não ter capacidade de investimento, ou investir muito pouco e com isso não conseguir crescer e assim por diante. Então, o que nós fizemos? Foi primeiro uma visão de que aonde dá para se focar
E a empresa que tenta fazer tudo sem capacidade de investir em tudo ao mesmo tempo, certamente vai falhar em tudo. Então, a ideia lá atrás foi olhar qual é o nosso diferencial, quais são os nossos ativos centrais, e eles estavam na infraestrutura, principalmente na infraestrutura de fibra. E aí a gente tinha ainda uma participação no mercado móvel muito importante, então é uma participação importante de mais de 30 milhões de usuários, mas é o quarto operador, é a quarta maior base. Então, com uma necessidade de investimento futuro muito alta. Mas é possível manter as duas coisas? Muito provavelmente não, se a gente quiser, de fato, crescer, voltar a crescer e investir muito na infraestrutura. E foi aí que foi tomada a decisão de ter como foco do nosso plano a fibra ótica. Por quê? Porque ela era uma visão de futuro, a fibra ainda vai crescer muito no país, mas ao mesmo tempo nós tínhamos uma base de partida muito grande. É a maior infraestrutura de fibra do país disparado, mais do que o dobro da segunda competidora, chegando a praticamente todas as regiões do país, com mais de 2.300 municípios já com fibra chegando ao município. E essa era uma vantagem que ninguém conseguia repetir, ninguém conseguia emular, mesmo com investimento, porque aqui a questão de infraestrutura demanda investimento e tempo. Uhum. E o investimento você pode até ter, mas o tempo é impossível você recuperar. Então, para alguém se equiparar à nossa infraestrutura, você tomaria aí muitos anos de investimento. Falou, vamos nos focar aqui. No entanto, nós olhamos para um modelo que consiste na separação de toda a infraestrutura da companhia, na criação de uma empresa separada que só olha para a infraestrutura e que faz todos os investimentos de longo prazo, enquanto a Oi se torna uma empresa voltada para cliente, voltada para gestão de produto, para desenvolvimento de produto, para parcerias, para atendimento a cliente, para marketing, para vendas, para toda a posição de atendimento a cliente, tanto corporativo quanto empresarial, mas que usa a infraestrutura de uma outra empresa.